A Bíblia aberta em nome de Jesus, para a gente tecer algumas considerações. Amém? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas, muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram deles, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra, com a sua sombra, e entrando a eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e o repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá e o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amados, ali Jesus naquele monte, ele estava com o representante da lei, que era Moisés, e o representante dos profetas, que era Elias. Todos nós sabemos, e a Bíblia ela nos dá declarações sobre isso, que até os dias de hoje os restos mortais de Moisés não foram encontrados, e Elias, ele foi arrebatado por Deus vivo da forma que estava, de frente de Eliseu e algumas pessoas que ali estavam com ele. E todas as vezes que Jesus ele operava milagres, prodígios e maravilhas, ele subia ao monte para orar. E é nisso que eu quero falar. Há 3 tipos de pessoas com espíritos diferentes dentro da igreja, e essa passagem deixa detalhada justamente esses fatos. Nós vamos falar do primeiro espírito, que é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um espírito excelente, subia para orar, o tempo todo estava buscando a presença de Deus. Jesus Cristo andava todos os dias em tua vida, apesar de ele ser Deus, mas sendo em forma de homem, buscando a excelência de Deus. Diferente de Pedro, Tiago e João, que em algumas vezes Jesus os chamava, os deixava os 9 lá, para que eles se ajuntassem com Jesus, e ali Jesus estava orando. E Pedro, Tiago e João, todas as vezes que Jesus estava com eles, estavam sonolentos, pesados de sono, e não obstante a isso, em estado de êxtase, a ponto de Pedro dizer a Jesus que eles fizessem 3 tendas e que não saíssem mais dali,
porque ele dizia: lá embaixo há muita miséria, muita fome, escassez, lá embaixo há muito sofrimento. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Só que a Bíblia vai dizer que ele não sabia o que ele estava dizendo, porque ele não podia, e nós não podemos comparar Jesus com Moisés, nem com Elias, nem com Eliseu, nem com Amós, nem com nenhum dos profetas, porque ele é sobre todas as coisas. E Deus interfere naquela situação depois que ele é envolto a nuvem e fala: esse é o meu filho amado, e diz assim: a ele ouve. Então há um terceiro tipo de espírito, que são o espírito dos 9 discípulos que ficaram embaixo. São as pessoas dispersas. E se vocês quiserem, lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 16, vai falar que quando aquele rapaz, ele chega diante dos discípulos com um menino convulsionando, um menino em estado deplorável, o espírito imundo trabalhando na vida daquele menino, quando ele os lança diante dos 9, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E a Bíblia não chega a dar detalhes, só no livro de Marcos, que eles começaram a discutir e a ter problemas, os discípulos e aquelas pessoas que estavam acompanhados daquele pai, com o menino convulsionando e o menino cheios de demônio, a ponto de alguns deles pegarem pedra e querer apedrejar os discípulos. E Jesus vem descendo do monte, Jesus interfere naquela situação, cheio do Espírito Santo de Deus, e disse: alto lá, o que é que está acontecendo? E aquela multidão fervorosa, cheia de ódio no coração, diz: este aí não são os seus seguidores? Pois trouxe meu filho, meu único filho, que há dias vem convulsionando, cheio de demônio. O demônio só larga meu filho, doutor Jesus, quando despedaça todo e deixa ele no chão. E Jesus fala: traz o menino aqui. E Jesus diz ao demônio: sai dele agora. Então a diferença de valores espirituais, quando você ora, quando você jejua, quando você vive na dispersação do Santo Espírito de Deus. A diferença quando você não ora, quando você não jejua, e quando você fica sonolento, e quando você vê algo dentro das igrejas, ou dentro de qualquer ciclo, você começa a entrar em estado de êxtase, como Pedro, Tiago e João, porque estavam dispersos, e não conseguiram discernir quem era o dono do ouro, da prata, daqueles que tão somente era um canal de bênção usado na terra, assim como eu e muitos que estão aqui, para proferir e levar aquilo que Jesus levou sobre si, não somente através da palavra. O mal é que Pedro, Tiago e João vivem como muitos em espírito de idolatria, e quando eles viram Moisés, Elias e Jesus com o rosto resplandecente, com a roupa alva, eles queriam idolatrar Jesus, e Jesus já foge da idolatria. No livro de João capítulo 6, quando ele transforma 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 7.000 pessoas, e quando ele viu que aquelas pessoas começou a idolatrar ele, ele se mandou dali, porque ele não é para ser idolatrado, mas ele é para ser glorificado, porque tudo que está no céu, tudo que está na terra e debaixo da terra, vai ter que se ajoelhar e confessar que Ele é Deus. Detalhe, que o próprio Deus entra no versículo de número 35 e 36, quando Pedro intenta no teu coração fazer tendas para aqueles homens, e não é por ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer o que? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova daquilo que nós... Não é por você ver, mas sim por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, quando João entra em uma ilha vulcânica, o último entre os discípulos que não morreu, assassinado, e quando ele entra na ilha de Pátimos, o que é que Jesus fala a ele? Tudo que você escrever, envia às 7 igrejas da Ásia, e lá manda que o anjo da igreja transmita para a igreja tudo que eu estou falando. Então é por ouvir. Jesus diz que Ele é o verbo em João capítulo 1, e o verbo se fez carne, ou seja, Ele é a palavra, e a palavra está nele. Não é por aparência, mas é pela vontade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela é quem vos libertará. Entende o que é Deus?
Então Jesus leva aqueles 3 discípulos para ali para cima e faz um teste com eles e diz a ele: vamos orar. E Jesus adentra num lugar separado. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 3, o que é que estava acontecendo ali? Para que foi que Moisés e Elias foi ali? Para falar a Jesus sobre o êxodo. Para falar para Jesus sobre o êxodo da nossa vida. A Bíblia vai dizer que êxodo significa partida, saída. Quando Deus tirou o povo do Egito das mãos de Faraó. E quando Elias e Moisés vêm, o que é que eles dizem? Falavam da sua morte, a qual lhe havia de se cumprir em Jerusalém. Quando Jesus morreu, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Ele trouxe a saída para a libertação da nossa alma. É o êxodo, é a sua liberdade, é a sua proteção, é a sua vida. Então, entende em andar com Jesus, não tentando enganar um ou outro, se fazendo de santinho, de santarrona, não, ou esperando que alguém te aplauda, ou esperando que alguém te avalsando. Oh, irmão, não. Venha para a igreja querendo ouvir aquilo que Deus quer falar. E Deus está dizendo nesta noite: se ouvires a minha verdade e cumprires na minha justiça, estarei contigo hoje, amanhã e continuamente. Não fique solicitando a aparência de homem, mas queira ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. Então, quero dizer, Jesus nem abre a boca, o próprio Deus, Ele fala no versículo número 35: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este, não Moisés, não Elias, mas este é o meu filho, louvado seja Deus, amado. A Ele, tão somente a Ele, vocês deem ouvidos. Aí estão os homens lá embaixo, dispersos, contendeiros. Vai lá em Mateus 9,14 e a 16, você vai ver que eles começaram a entrar em contradição, e não obstante a isso, em contenda com os homens. Ei, Deus não veio para a confusão, Deus não veio para criar contenda, Deus veio para trazer paz, Deus veio para trazer vida, Deus não veio para trazer morte, Deus não veio para trazer intriga, Deus veio para que nós vivamos, e que vivamos, como está no livro de Salmos, em união. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga: você tem que me amar como Jesus amou você, porque assim eu quero te amar como Jesus também me amou. Temos que aprender a viver dessa forma. Independente de placa de igreja, independente de religião. Pastor, mas é macumbeiro? Ame-o. Pastor, mas é espírita? Ame-o. Pastor, mas é católico? Ame-o. E faça com que ele aprenda através da palavra quem era o teu Deus. Transmita a missão que Deus colocou em sua vida. O que é que Jesus estava falando ali a eles? A minha missão é essa que vocês estão vendo aqui agora. Qual é a minha missão? Eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham em abundância. Ou seja, que vocês tenham vida, mas que vocês tenham vida eterna. Aí ele diz, em nome de Jesus, através dos 2 profetas, do homem da lei e do homem do profeta, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual via se cumprir em Jerusalém. E Pedro estava disperso e se pasmou com aquilo. Não fique levando a tua mente, o teu pensamento em algo que vai trazer coisas grandiosas aos teus olhos, porque Ele próprio diz que dele não quer que façam nem imagem e nem escultura. Tão somente que você tenha Ele no teu coração, e que tenha Ele em ousadia através da tua palavra, para que se cumpra aquilo que Ele diz. Olha, vão de 2 em 2 e pregue o evangelho a toda criatura da terra, seja de que etnia for, de que raça for, de que religião for. Pregue a minha palavra em tempo e em fora de tempo. Quem queira e quem não queira ouvir, diga: olha, o meu Jesus, Ele vive e reina eternamente, e um dia Ele virá e pegará a tua igreja e levará para Ele na glória. Então entende o Deus que você serve, o Jesus que você prega. Esse Jesus é paz.
Nós temos que nos livrar das contendas, das iras. Nós temos que nos livrar da falta de aptidão, de ajoelhar, de orar, de jejuar, de buscar a Ele em espírito e em verdade. Você vai ver como você vai se tornar forte. Você vai ver como você vai ficar impulsionado a dizer: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Então é momento de mudar essa situação. É momento de a gente não vir mais à igreja, abrir a boca e dizer: ai, está tudo dando errado. É momento de você não vir mais para a igreja: olha, meu marido quer me largar, minha esposa quer me largar, meus filhos estão assim, minhas filhas estão assim, olha, o meu trabalho está assim, a minha casa está assim. É hora de você vir para a igreja e entrar como um soldado marchando e dizer: venci mais uma batalha nesse dia tão obscuro que Satanás lançou, mas eu sou filho da promessa, e filho da promessa marcha. Aonde tiver problema, ele não baixa a cabeça, porque ainda que esteja em travas, ele é a luz daquele lugar. Então você tem que aprender a viver conforme a palavra de Deus. No mundo terás aflição, mas você tem que derramar ânimo. E ninguém entendeu o que é que está acontecendo. Rapaz, o que é que está acontecendo com aquele cara? Perdeu o emprego, está dando risada. A mulher foi embora, está dando risada. A vida de uma miséria está dando risada. Porque a vida com Jesus é lucro. Como eu disse que o Salmos 23, há uma contraditória nele, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada disso. O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Pode faltar o pão, a manteiga, a carne, a roupa, a alegria, pode faltar a saúde, mas Ele está ali rente comigo. Porque o que Deus queria mostrar, e nós vamos ver daqui a pouco, aqueles homens, que o reino dele não era aqui na terra. Queriam colocar Jesus como um político naquela época. Quando Jesus transformou em João capítulo 6, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 7.000 pessoas, começaram a dizer: esse que é o homem. Esse é o homem. É esse homem que vai nos tirar da miséria. É esse homem que vai trazer alegria. É esse homem que vai trazer aquilo que nós tantos precisamos. Jesus disse: não é esse Deus. Não foi esse Deus que eu vim servir a vocês. Não foi dessa forma, não. Não me idolatrem. E você pode ver lá que Jesus pega um barquinho e ele vai para outro lugar, com os discípulos vão para outro lugar, e eles vão atrás de Jesus. Ele chega a dizer: ó, só estão atrás de mim por causa do milagre que eu operei, mas não pelo operador de milagres. Quem está aqui atrás do operador de milagres? Quem está aqui atrás daquele que vive e reina eternamente? Quem está aqui atrás daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus? Quando você vem atrás dele, deixa o problema para lá. Não pede a ele para solucionar, não, porque ele já sabe antes que você abra a boca, antes que você pense, porque ele conhece você por dentro e por fora. Vem então somente para adorá-lo, esquece tudo, esvazia-se de si mesmo. Como eu disse, transforma-se como esse cálice vazio, mas não emborcado. Venha preparado para que desça do céu o teu Santo Espírito e te preencha. E quem te ver amanhã não entenda, sabendo do teu problema, sabendo da tua situação, e você passar sorrindo: ai, além de lenhado, agora ficou maluco dando risada. Não, é o Espírito Santo, que Ele disse que está trabalhando em meu favor em silêncio. Você está dando risada de mim hoje, vocês estão me apontando hoje, mas amanhã vocês vão ter que chamar uma equipe para todos me apontarem: olha lá, aquele que estava embaixo agora está em cima. Então venha para a igreja assim, voltado para Deus, buscando a Ele com sapiência, com qualidade de espírito. Aí, versículo 39 do capítulo 9 vai dizer assim, ó: eis que um espírito, isso é o pai do menino contando a Jesus, o toma, e de repente clama e o despedaça até ele espumar. Quantos de nós aqui já vimos espíritos imundos dessa forma da vida de uma pessoa? A pessoa convulsionando e soltando espuma pela boca, e só larga depois de o ter quebrantado. O pai estava desesperado, Paula.
E quando o pai chega com voto de confiança naqueles homens, e com um pingo de esperança, diz: estão ali os homens que vão livrar o meu filho. E quantas pessoas esperam de mim, de vocês, de nós, que podemos fazer alguma coisa? Sabe que um grande historiador falou? Porque diminuíram um pouco dos milagres dentro das igrejas, porque o povo estava trocando a glorificação com idolatria. Então, quando um homem usado por Deus, um simples canal de bênção de Deus, e Deus dava a ele o espírito, o poder de liberar curas, o povo estava idolatrando o homem, e isso cresceu exacerbadamente em nossa nação. Pessoas que tão somente pela vontade de Deus, Deus usar aquela pessoa, e aquela pessoa liberar, louvado seja Deus, cura para outras pessoas. E o que é que estava acontecendo? Nós somos tão céticos que nós olhamos até para Deus, mas acreditamos naquele homem. Dissemos até que foi Deus que fez o milagre, mas quando aquele homem ou aquela suposta mulher sai de cima do altar, como eu sempre prego aqui: me dá o número do teu smartphone, me dá o número do teu Instagram, me dá o número do teu celular, me dá o número do Twitter, me dá o número do teu WhatsApp, eu quero ter contato contigo, como se aquela pessoa fosse um Deus. Aprenda a ser como Eliseu. Eliseu andando atrás de Elias. Elias, fica aqui que eu vou ali. Ele aonde? Vive o Senhor com os presentes, então que eu não te abandono nada. E vai ele atrás, vai ele atrás. E quando Elias, ele atravessa o Jordão com Eliseu, e diz a Eliseu: olha, se você me ver, quando eu subir, peça o que quiser que eu te dou. Eliseu não pediu nada da mão de Elias, mesmo ele sabendo que era Elias. Eliseu não pediu nada que Elias pode dar a ele, ou podia. Ele disse: sabe o que é que eu quero? Unção dobrada daquele que está lá em cima, derramou sobre a tua vida. É isso que eu quero, porque eu sei que assim como você, ele pode me usar também. Então o milagre não parou de acontecer, porque a igreja está menos orando, porque a igreja está menos jejuando, porque a igreja está se corrompendo. Isso é fato. Mas não foi por isso não, porque Deus tirou a mão, porque o povo está idolatrando o canal e esquecendo daquele que derrama no canal a vitória. E o que acontecia com Jesus naquele momento e naquele tempo era isso. Você vê que no momento, como eu falei no versículo 35, Deus não deixa nem que Jesus se expresse. Ele mesmo entra em cena e diz: olha, este aí é o meu filho amado, a ele, tão somente a ele, vocês ouçam. Então para de idolatria, igreja. Eu vejo tantas pessoas idolatrando tantas pessoas. Eu não deixo que ninguém me idolatre aqui, não deixo. Por isso que eu sou um pouco rude, ignorante, grosso, para não trocarem as bolas, porque eu sou tão farrapo de pano quanto cada um de vocês. A diferença é que eu sou igual aquela jumenta que Deus usou para falar com Balaão. A única diferença é essa. Mas sou, como está escrito em Tiago, sujeito às mesmas paixões de Elias. E Elias, no momento, Elias diz assim: olha, Acabe, durante 3 anos e 6 meses não vai chover, não vai cair nem chuva nem orvalho aqui. E aconteceu. E depois Elias vai, em nome de Jesus, diz: agora desce chuva. E a chuva desceu. Mas em um dado momento, Elias se acovardou, ficou com medo. Por quê? Elias era um homem de tricotomia: corpo, alma e espírito. E na alma de Elias tem um sentimento medo. Olhe para o irmão que está do lado, cutuca ele assim, diga: não tenha medo. Diga forte, diga: não tenha medo. Diga: porque aquele que te chamou, ele vai garantir a tua vitória. E e Deus aparece dentro da caverna, ou melhor dizendo, manda que Elias saia de dentro da caverna e ponha-se de pé na caverna, porque eu vou. Ele mostrou o vento, terremoto, mas ele não estava, e ele foi através da palavra. Então aprecie aquele que prega a palavra.
E é através da palavra que tem entendimento, capacidade, sapiência para saber discernir o que é certo e o que é errado. É isso que nos salva, é isso que nos limita, é isso que nos milita, é a palavra de Deus. Somos povos militantes de Deus na terra, ocupando um espaço pequeno na terra, transitando sobre ela, só para que Deus desça sobre nós a tua graça, e não obstante a isso, a tua misericórdia. Tu já era para estar morto, não era, mãe? Era para estar morto já, ó. Quantas vezes já Satanás já foi lá buscar a tua alma e Deus não deixou? Quantas vezes já? E Deus tem assim a você na mão dele. Satanás pode lhe arrastar para lá e para cá, fazer o que for, mas na hora que Satanás diz: vou tirar a vida, Deus disse: não, ainda não é a hora. Então você tem um Deus protetor, você tem um Jesus que está hoje como seu advogado, pleiteando todas as suas causas. Então está ruim hoje, glorifique a Ele na escassez. Olha os grandes homens de Deus, eles não chegaram, ouviram a promessa e a bênção chegou no dia seguinte, não. Olha Moisés, olha Abraão, olha Elias, Eliseu, olha Davi, Jacó. Olha esses homens, o que eles tiveram que passar para obter a sua promessa. E tem pessoas que não aguentam passar 3 anos de uma luta, que já quer largar a toalha, jogar, não aguento mais. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, que nada, eu já tenho 5 anos na igreja. Ana, 22 anos. Abraão, 25. Jacó, 28 anos. Vai tirando aí. Davi estava com 16, 17 anos, quando ele recebeu 12, 13, 14 anos, quando ele recebeu o óleo sobre sua cabeça, mas levou 13 longos anos, se não me falha a memória, até sentar na mesa do rei, ou na cadeira do rei. Então está demorando, mas quanto mais está demorando, é porque ele está cozinhando a sua vitória, para que você deguste do melhor da casa de Deus. Ele está no controle de tudo. Aí quando Jesus desce do monte, cheio de alegria, porque ele já recebeu a proposta dele: ó, Jesus, desce para Jerusalém. Moisés e Elias disse a ele, no monte da transfiguração: desce na montanha, porque é chegada a sua hora. Ele desce com uma alegria, porque a missão dele estava para se cumprir. Só que quando ele desce, um batalhão de pessoas vem de encontro a ele. Rabi, que quer dizer mestre, olha para isso. Estavam discutindo, ele: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Acalma aí, acalmem-se. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá teu filho. Deus está mandando você levar para Ele agora aquilo que está perdido. Traze-me cá teu filho, traze-me cá tua esposa, traze-me cá teu marido, traze-me cá tua situação, tua enfermidade, traze-me cá os problemas, porque eu vou resolvê-los. Agora tem que ter fé, tem que acreditar. Não tem que vir para a igreja como Pedro, Tiago e João, ó, dormindo o tempo todo. Aqui está cheio de Pedro, Tiago e João, daqui eu já vi uns 6. Fica assim na igreja, ó. Aí o que acontece? Quando algum menino desses crentes pentecostais aí chega na igreja: glória a Deus! Opa, quem foi? Jesus, amado. Tá vendo? Aleluia. Aí se acorda rapidinho: opa, quem me chamou? O que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Estavam dormindo. Quando Jesus, ele
começa a ficar alvo como a neve, e aparece Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Aí Pedro se alegra: vamos fazer 3 tendas. Jesus: ô Pedro, tu não sabes do que está falando, não é por aí não. Desperta, tu que dormes. Primeira decepção de Jesus: desperta, homens. Até quando vão andar comigo dormindo, nesse sono da indolência, da perdição? Perdão, cheguem-te a mim, venham até mim, andem comigo, mas como eu sou. Aí ele desce. Quando ele desce, ele olha para os 9 que ficaram lá e vê a vergonha. Aí ele: traz cá seu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou. Toma aqui, ó, olha para cá, recebe isso. Deus está entregando sua bênção hoje. Deus está entregando sua vitória hoje. Não precisa de discípulos, não precisa de apóstolo, porque se você é representante da tua casa e aqueles que estavam envoltos não conseguiram resolver, Ele está dizendo: eu venho em presença e libera a tua bênção hoje. Se creres, verás o milagre de Deus. Quando Jesus dá um menino sã, aí a Bíblia vai dizer que todos pasmavam, ficaram. Aí o espírito da idolatria, Rogério, subiu. Começaram a olhar para Jesus: se é no tempo de hoje, me dá seu zap, seu Twitter, me dá seu Face, me dá. E Jesus, quando viu aquilo, e a Bíblia vai dizer: e maravilharam-se todos, versículo de número 43, parte B. E todos, louvado seja Deus, das coisas que Jesus fazia. E disse aos seus discípulos: ponde vós, olha o que Jesus disse: ponde vós, louvado seja Deus, estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Aí, olha o que acontece no 45. Mas eles não entendiam essa palavra, que eles eram encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Por quê? Jesus falou àqueles homens: em algumas vezes eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas eles ficavam atônitos, porque eles não sabiam mensurar o Deus que estava diante dele. E eu quero profetizar hoje: aquele mesmo Deus que estava ali diante de Pedro, diante de Tiago, João, Judas, André e os demais, Ele está aqui nessa noite dizendo a mim e a você: não precisa de intérprete, não precisa de canal, eu quero liberar para você diretamente a tua vitória. É momento de você regozijar no Senhor e dizer: eu estou aqui. É momento de a gente acreditar em Deus em espírito e acreditar que Ele é a verdade da nossa vida. E Ele está enviando hoje uma bênção para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui hoje, sabe, que não passou a semana legal, desde segunda-feira foi ruim, as coisas se fizeram isso, e não está sabendo como resolver. Ele está dizendo: eu sou a solução. Você não veio aqui hoje por um acaso, é porque eu conduzi você a este lugar.
assim como eu chamei Pedro, Tiago e João, ainda que na sonolência, eu os conduzi àquele lugar. Assim Ele trouxe cada um de vós aqui nesta noite. Fica de pé em nome de Jesus.